Olá, futuros calouros, nós estamos em mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é o professor Alexandre Moraes Saraiva, e essa aula dá continuidade à aula anterior, que nós estudamos frase, oração e período. O estudo da sintaxe ele requer conhecimento mais básico sobre frase, oração e período. Então hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto para darmos sequência a um assunto mais complexo depois, tá bom? Então, primeiro, muita gente se pergunta o que é uma análise sintática. A análise sintática é parte da gramática, ela cuida da organização dos termos de uma frase. Ou seja, uma frase, quando você escreve, você fala, que também pode ser chamado de enunciado, ela se constitui de partes, seja de uma palavra com outra palavra combinada, ou então somente uma palavra. Tendo ela uma transmissão comunicativa, ela está passível de uma análise. A análise requer você conhecer cada uma dessas partes, dar nome a cada uma dessas partes, não é? Então, isso que é sintaxe ou análise sintática. Além dessa parte da frase, também a sintaxe trata da relação entre essas partes da frase. Essa relação, desconhecer ou conhecer o nome de cada uma delas, que é considerada uma análise sintática, tá? Agora, introdução à análise sintática. Como falei para vocês, todo aluno ele precisa entender a diferença entre frase, oração e período para que ele possa fazer uma análise sintática completa. Bom, então, frases. As frases elas costumam ter dois tipos, a frase nominal e a frase verbal. A oração ela só tem um nome específico quando ele está dentro de um período, porque ali você fica sabendo como é o nome da oração. Tá? Então, é uma análise mais complexa que precisa de conhecimento de período. E os períodos? Os períodos você vai reconhecer numa frase tendo dois tipos de período, o período simples e o período composto. Portanto, o que é que nós precisamos aprender? O que é frase nominal, o que é frase verbal, o que é oração e o que é um período simples e o que é um período composto, está bem? Então, esse é o nosso conjunto de estudo de hoje. Fizemos, então, um pequeno resumo sobre frase, oração e período. Socorro, por exemplo, quando alguém escreve, alguém fala, observe que é carregado de significado. Então, socorro parece que é alguém que está pedindo algo. Nesse caso aqui, você vai ter uma frase nominal. Tem sentido completo. Por quê? Porque foi capaz de transmitir comunicação, tá bem? Porém, não pode ser chamada de oração. Por que não pode ser chamada de oração? Porque não tem verbo nele. Já esta aqui, olha, o homem pediu socorro. Aqui você já está diante de um verbo. Então, tendo um verbo, ou então uma forma verbal, já é considerada uma oração. Então, toda vez que você tiver um enunciado, tiver verbo dentro dele, já é considerado oração, tá bem? E quando você tem um ponto final dessa ideia, você terá um período. Então, para que seja período, é necessário que tenha o quê? Verbo e ponto. Mas pode ter mais de um verbo, que aí nesse caso será chamado de período composto. Veja só aqui. Era impossível ouvir seus gritos de socorro. Ora, olha o ponto indicando o período, olha a ideia que ela é completa, então nesse caso é um período também, e é chamado também de frase. Mas essa frase, ela tem duas orações. Olha, era impossível ouvir seu grito de socorro. São duas orações. Então, por que são duas orações? Porque tem dois verbos. Então, esse período é chamado de período composto, porque tem duas formas verbais. Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, não importa. Se tiver 10 verbos, terá 10 orações dentro daquele período, tá bom? Uma ideia, chove. Chove é um fenômeno da natureza. Mas se alguém fala a palavra chove, chove lá fora, chove muito, é considerado uma oração, porque chove é um verbo, tá bem? Portanto, é um período simples. Nesse caso, em chove lá fora é período simples, só tem um verbo. E aqui, a existência é frágil. Aqui é considerado uma frase também, mas é também, pelo caso do ponto, considerado um período. E pela presença do verbo, é também considerado uma oração. Então, aqui você tem uma oração, você tem uma frase, você tem um período. Só que esse período é do tipo simples. Por que simples? Porque só tem um verbo. Observe que aqui é um período também, mas tem dois verbos, tem um período composto. Essa é a grande diferença entre um e outro, tá? Ele chegou, cumprimentou e saiu. São 3 verbos. Esses 3 verbos aqui faz com que esse período seja um período composto por 3 orações. Ele chegou a uma oração, cumprimentou outra oração e depois saiu novamente, outra oração. Tudo bem? A forma como eles estão combinados, conectados, também é considerada análise sintática. Como cada oração se combina uma com a outra, tá? Então, vamos caracterizar a frase, a oração e o período. O que é uma frase propriamente dita? Uma frase tem uma estrutura gramatical de sentido completo. Então, tem que ter sentido completo para ser chamada de frase. Estando incompleto, então não é considerado frase, tá?
Pode expressar uma ideia, pode expressar uma emoção, pode expressar uma ordem, um apelo. Isso nós já estudamos em tipos de frase nas aulas anteriores, tá bom? E também pode ser pronunciada. No momento que uma frase é pronunciada, nós a chamamos de enunciado. Então você vai encontrar nome frase, você vai encontrar nome oração, você vai encontrar nome período e pode encontrar o enunciado. São as mesmas coisas, tá bom? Agora, a oração. A oração se diferencia da frase pela presença do verbo. Mas temos frases que não têm verbo, compreenderam? Frase que não tem verbo é frase nominal. Frase que tem verbo é frase verbal. A frase verbal é a mesma coisa que ser uma oração. Então, o que é uma oração? Frase, o membro da frase que possui predicado. Quando se fala em predicado, é a presença do verbo. Todo predicado tem que ter um verbo dentro dele. Compreenderam? Contém uma forma verbal ou uma locução verbal? Né? Forma verbal é essa aqui que a gente fala, geralmente um verbo simples. E o que é uma locução verbal? É um conjunto de dois verbos equivalendo a apenas um. Nós chamamos de verbo composto também, tá? Locução verbal ou verbo composto. O que caracteriza o período em relação à oração? Uma só oração, como está bem aqui, pode ser chamada um período também. Quando um ponto aparece no final de um único verbo, você já tem um período, tá? Além da oração, tem um período. Mas existe outro tipo de período, chamado período composto. É aquele que tem mais de um verbo dentro dele. Aí chegou, cumprimentou, saiu, 3 verbos. Então, o que é um período? Frase constituída de uma ou mais orações. Né? Uma ou mais, olha só. Forma um todo com sentido completo. Né? Forma um todo, ou seja, quando você termina de ler, é um conjunto de partes que dá uma ideia completa. Pode ser período simples ou pode ser período composto. Simples se tiver uma oração, composto se tiver mais de uma oração, ok? Então, vamos reapresentar uma ideia diferente em relação à frase, tá bom? Então, reforçando. Frase é todo e qualquer enunciado que tenha sentido completo. Já verificamos isso. Porém, não há necessidade de ter verbo. Basta que comunique a mensagem ao receptor. Não é isso? Então, está aqui. Go, silêncio, psiu, são considerados frases nominais. Por que frases nominais? Porque não tem verbo, não tem verbo, não tem verbo. Já ele mora aqui, olha o verbo morar. Então, isso aqui já não é mais uma frase nominal, já passa a ser uma frase verbal. Mas todas elas são frases. Só que essas 3 são frase nominal e essa aqui é frase verbal, tá bom? Por isso que nós diferenciamos 2 tipos de frase. Frase nominal são frases que têm como núcleo o nome. Frase verbal são frases que têm como núcleo um verbo. Sendo que eu tinha encontrado num livro uma teoria dentro de uma apostila de um professor, em que ele dizia que os verbos, quando eles são de ligação e estiver dentro da frase, faz com que a frase seja nominal. Gente, isso não é uma verdade, tá bem? Então, eu pus aqui para a gente averiguar melhor. Tendo verbo, é frase verbal, mesmo que o verbo seja verbo de ligação. O verbo de ligação são os verbos ser, estar, ficar e permanecer, que não indicam ação. Lembra daquilo que eu já falei para vocês em aulas anteriores? Então, olha, trabalho digno desse feirante, não tem verbo nenhum, então é frase nominal. Bom dia, não tem verbo nenhum, então é frase nominal. Mas Maria está feliz é verbo, tá bom? Portanto, Maria está feliz se encaixa aqui, olha, em frase verbal. São frases que têm o verbo como núcleo. Termine suas tarefas já. Termine, o verbo terminar aqui nessa frase é uma das partes principais dela. Então é núcleo, considerado núcleo. Como é um verbo, então é frase verbal. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. O sol ilumina, pratica uma ação, e o sol aquece, também pratica outra ação. Temos aqui 2 verbos. Então dizemos que aqui é uma frase verbal, bem aqui, e aqui outra frase verbal. Sendo que, colocando o ponto no final, você terá a presença de um período. Aí vai ser período composto, porque nós temos 2 verbos lá dentro dele. Já aqui é período simples, que só tem um verbo dentro dele, tá bom? Resumindo, frase verbal apresenta verbo, locução verbal. O que é locução verbal? É um verbo composto. 2 verbos equivalendo a 1. O que é frase nominal? Não apresenta verbo ou locução verbal, tá? Deixei aqui para vocês, então, 7 frases. Essas 7 frases, vocês vão fazer o seguinte. Dentro do Classroom, vocês depois vão colocar a resposta aqui do lado. Vocês vão printar a tela e vocês vão lá na sua galeria e vocês escrevem a resposta, se é uma frase nominal ou uma frase verbal. Mas antes, aqui neste vídeo, eu vou já dar a resposta para você. Vou antecipar a resposta para vocês, tá bem? Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou ler a frase, em 2 segundos eu dou, para que vocês mentalmente aí respondam.
e eu vou dar a resposta, tá bem? Agora, o dia lindo iniciou-se. O dia lindo iniciou-se é uma frase nominal ou uma frase verbal? Resposta: é uma frase verbal. Por que isso? Porque iniciou é um verbo, olha. Tá bem? Os concursados foram nomeados ontem. Aí, isso aqui é uma frase nominal ou uma frase verbal? Resposta: frase verbal. Foram nomeados é um verbo composto, são dois verbos equivalendo a um só, tá? É o que a gente chamou anteriormente de locução verbal. Que calor, meu Deus, é uma frase nominal ou uma frase verbal? Resposta: é uma frase nominal, ela não apresenta verbo algum aqui, então frase nominal. Bom dia para todos vocês, é uma frase nominal ou uma frase verbal? É uma frase nominal também. Por que nominal? Porque não apresenta verbo nenhum. Então, como tal, frase nominal. A dengue está demais no Brasil. Embora esse está aqui não esteja com acento, é considerado um verbo, tá? Então, a dengue está demais no Brasil. Então, é uma frase nominal ou verbal? Resposta: é uma frase verbal, porque tem o verbo estar. Tudo bom? Esse é o fato a que me referi. Essa frase aqui é considerada frase como resposta nominal ou verbal? Resposta verbal. Apresenta aqui um verbo e o verbo referir. Dois verbos equivalendo aqui à oração. Então, como tal, frase verbal, tá? Eis o meu amigo favorito. Você percebe que aqui não aparece o verbo. Então, como tal, é uma frase verbal, essa é a resposta, tá bom? Então, eu vou aguardar a resposta de vocês, printando a tela, colocando a resposta lá na galeria para vocês e mandando para o programa, tá bom? Se vocês tiverem dificuldade de mandar pelo programa do Classroom, mande para mim pelo PV, que aceitarei a resposta assim mesmo. Obrigado, até a próxima.